Bom dia, boa tarde, na verdade. Primeiramente, agradecer a vocês por estarem dando essa oportunidade do CDD Belém compartilhar mais uma vez as ideias que a operação tem com o restante do time. Então, obrigado, Júnior, Dalvinha, Patrícia e todos os envolvidos. Tá, a gente vai estar falando sobre ressarcimento de avarias da transportadora, que é o cliente que Belém teve e pôde participar de alguns treinamentos com o restante das áreas de controle, mais focado na Geonorte. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito, Mitoso. Sim. Beleza. Turma, eu vou fazer rapidinho um resumo da minha história, porque ela é relevante para a tratativa que a gente deu aqui no CDD Belém, tá? Em 2017, eu entrei como aprendiz de segurança, beleza? Onde eu pude conhecer um pouco mais do nosso processo, a importância que a gente dá para que os processos sejam seguidos da maneira correta. Em dezembro de 2019, eu entrei como técnico de qualidade no CDR Belém. Essa unidade estava sendo iniciada, essa operação estava sendo iniciada aqui em Belém. E aí eu pude aprofundar o meu conhecimento na área de qualidade dos nossos produtos. E aí participei de várias frentes para entender a importância, como é que a Ambev enxerga a qualidade dos produtos para a nossa operação e para o cliente. E esse foi o meu primeiro contato com as transportadoras referente às avarias que recebíamos de transporte. E em dezembro de 2020, como o Júnior sinalizou aí, foi o período que eu entrei na Ambev, aí foi o nosso primeiro contato, a gente já se conhece no momento de mudança da operação, então o Júnior vem aí também para reestruturar o time, logo em seguida veio o CSC também para ajudar nessa reestruturação, aí veio o Simões, veio a Dalvinha, que somaram bastante aqui com o time. E esse é o nosso time de controle. Hoje somos eu, Mitoso, que cuida do PA, o Ian, que cuida do AG, e a Renata, que é a nossa aprendiz, que dá suporte tanto para o PA quanto para o AG e tem somado bastante aí com o nosso time, certo? Só caracterizando o cenário de 2020, que foi um dos motivos pelo qual o Júnior veio aqui na nossa operação. Essas imagens elas resumem bastante como estava a nossa operação nessa época e quais eram as características falando do processo de cobrança de avarias. Primeiro, nós não tínhamos um fluxo claro dos processos que deveriam ser seguidos no recebimento dos nossos produtos. Não havia segregação dos tipos de avaria, então não sabiam dizer se tinha avaria de transporte, se era avaria de fábrica e o que era avaria de movimentação do armazém. Então, tínhamos falha na segregação, não tínhamos uma gestão clara para realizar a cobrança das avarias das transportadoras, do que era de transporte, muito menos fazer as baixas nas linhas corretas do nosso pacote de prejuízo. Isso tudo também refletiu na nossa NPS na época, onde o nosso principal detrator era a avaria. Então, dentro desse cenário, foi onde o time do controle foi inserido, junto com o Ricardo, e nós entramos justamente com a proposta de mudarmos esse cenário, certo? O que foi feito de início? A gente seguiu a ideia de PDCA, onde foi feito a padronização dos processos, o treinamento do time e, por fim, o acompanhamento. Certo? Então, aqui é onde a gente vai se prender um pouco mais na apresentação. Dúvidas, sinalizem, e aí, no decorrer do processo, qualquer comentário será bem-vindo. Falando de padronização, nós fizemos um fluxograma, entendendo a importância que o time precisa ter clareza em quais são os seus papéis no processo. Eles precisam entender a responsabilidade que eles têm dentro do recebimento. Foi criada uma loop para que ele tenha um acesso rápido, caso haja dúvidas no decorrer desse processo, mesmo após treinamento. Então, ele pode acessar rapidamente lá na área da puxada as etapas e o passo a passo que ele tem que seguir para garantir um resultado ok. E, além disso, foi desenvolvida uma planilha que nos permite
fazer várias estratificações que nós vamos estar mostrando mais à frente para vocês, tá? Então, teve treinamento de padronização, foi feito vários processos para que a gente conseguisse repassar isso para o time. Quando a gente fala do treinamento em si, nós investimos bastante tempo em treinamento de qualidade, entendendo que eu não posso cobrar do meu conferente um cheque no detalhe das avarias, se ele nem sabe dizer o que é considerado uma avaria para a companhia, o que ele pode deixar passar por repete, o que não pode, o que é uma avaria de transporte, o que é uma avaria de fábrica. Então, tudo isso tem que estar claro para ele, para que ele tenha a autonomia de identificar e segregar o que é a avaria de transporte, o que é a avaria de fábrica, certo? E o que é a avaria do momento da descarga, por exemplo. Tudo isso tem que ser bem claro para ele. Então, investimos bastante tempo nisso para que eles tenham esse sentimento de dono. Então, foi muito importante esse período que eu passei no CDR, onde eu pude desenvolver mais e dar mais importância para essa área da qualidade. Quando a gente passa para o fluxograma, a importância de estruturar um fluxograma bem claro e na realidade da operação é justamente para que eles entendam o peso que cada etapa tem e qual consequência tem no final dessa cadeia a não execução correta. Então, foi deixado bem claro para eles a importância deles em cada etapa desse fluxograma. Foi deixado claro para eles o que fazer quando chega uma avaria, quando o transportador se nega a assinar todo esse fluxo que está descrito no padrão de sinistro, foi repassado de maneira acessível para o time, para que eles entendessem e conseguissem colocar em prática. E a Loop, ajuda a visualizar esse processo e a facilitar. O que é importante nessa etapa? Tá? Quando a gente fala do recebimento de puxada, a maioria das avarias que nós mapeamos, na época que eu era técnico de qualidade, estavam relacionadas à cantoneira e espinha dorsal. É onde nós temos as maiorias das nossas avarias de transporte. Sendo assim, é muito importante que o conferente, na hora que a carga chega, ele oriente, por exemplo, o seu empilhador a deixar um espaço entre os pallets na hora da descarga para que ele consiga fazer o giro completo. Logo que nós chegamos aqui na operação, por exemplo, eles não tinham esse conhecimento. Todos os pallets eles eram descarregados e não havia espaço entre eles para que seja feito o cheque das avarias. Consequência disso, tínhamos um armazém repleto de avarias de transporte que futuramente impactava na nossa linha de prejuízo. E aí, da feita que eles começaram a identificar a importância disso na prática, você hoje não tem um empilhador nosso descarregando carga sem deixar espaço para que o conferente faça o 360. Seja ele um colaborador antigo, seja ele um colaborador novo. O segundo passo foi deixar claro para eles a importância do envio dos alertas. É muito delicado a relação que nós temos com a transportadora, porque nós estamos falando de dinheiro, certo? Então, é um prejuízo que a gente vai estar cobrando da transportadora, ninguém gosta de ser cobrado. Então, é importante que o alerta seja enviado no dia, é importante que as fotos das avarias sejam anexadas nesse alerta, que as avarias estejam claras nesse alerta e que os dados estejam corretos nesse alerta. Sabendo a importância disso, nós também padronizamos um modelo de e-mail, nós fizemos um passo a passo de como deveria ser feito, e esse passo a passo foi passado para o time, até buscando otimizar o tempo que eles gastariam enviando esse alerta. Então, tudo que pudesse ser feito de otimização para o envio do alerta foi passado para eles. Melhores práticas, até deles surgiram opiniões, sugestões para ganharmos tempo na execução do processo. E aí, muito importante também, eles terem acesso a uma lista com o e-mail de todas as transportadoras. E essa lista a gente vai atualizando para eles. Eles vão sinalizando se chega uma transportadora nova
a gente já pega o contato, identifica quais são as pessoas responsáveis para receber o alerta da avaria na transportadora e começamos esse contato com a mesma. E, por fim, a utilização da planilha. Nós criamos uma planilha para eles otimizada e a Renatinha entra somando demais nessa parte. Ela desenvolveu uma macro que otimizou bastante esse gargalo, que no nosso processo esse era um dos maiores gargalos do tempo que era investido para ficar consolidando os dados das avarias em planilha. Vocês vão entender mais à frente. E não só fornecemos para eles a ferramenta, nós ensinamos cada um a usar. Sentamos com cada um dos conferentes, mostramos como a planilha era feita, qual que era a função deles no preenchimento da planilha e o que eles teriam que garantir. E deixamos o livre acesso que, em caso de qualquer dúvida, seja ela ao mínimo detalhe, eles poderiam estar sinalizando sem problema algum. Então, sempre deixando o time confortável para estar tirando suas dúvidas mesmo após o treinamento, certo? Então, nessa segunda etapa, finalizou o nosso primeiro trabalho. Então, tendo os processos padronizados, tendo um time capacitado, entrou de fato o trabalho do controle, certo? Fazendo o acompanhamento desses processos e realizando as tratativas das oportunidades identificadas. E aí eu listei para vocês aqui na nossa apresentação os principais pontos que nós não podemos errar nesse processo. O primeiro dele é o cheque de alertas enviados. Nós não podemos cobrar a transportadora ou buscar ter um retorno da transportadora se nós sequer sinalizamos ela. Então, é feito o acompanhamento diário se todas as carretas que chegaram, que foram geradas avarias, esse alerta foi enviado. Se não foi, a gente já aciona a TP, a gente já entende esse caso de forma mais isolada e trata de maneira individual com ela. É identificado se tem oportunidade no recebimento, e aí por oportunidades, entendo. Exemplo, recebemos uma carga de sub-zero. No nosso dash, a gente consegue identificar qual é a fábrica que eu recebo que vem com mais avaria, qual é a transportadora que traz mais avaria, qual é o meu produto dessa fábrica que me traz mais avaria, certo? Então, se eu recebo uma carga dessa fábrica e dessa transportadora que está lá no meu ranking de bottom e eu não gerei nenhum vale, eu entendo que tem algo errado. Então, o controle desce, faz um check nesse recebimento específico. Se é identificado a avaria, a gente já faz um DTO com o conferente que recebeu, para que a gente possa estar sempre nivelando o time e evoluindo no nosso processo. Então, é uma etapa bem importante, porque a gente identifica as oportunidades que ainda existem no time quanto à identificação de avarias. Temos as tratativas com as TPs, então é muito importante estarmos retornando, respondendo os e-mails das transportadoras. Elas sempre vão ter dúvidas, elas sempre vão buscar dizer que essa avaria não é de transporte, então por isso a importância de fotos claras e de um tempo correto de sinalização para a fábrica, para que você se respalde quanto à veracidade dos dados que você está sinalizando para cada transportadora. E, por fim, nós temos o acompanhamento de cada etapa que finaliza com a abertura do encontro de contas. Seja ele por meio do OK da transportadora, seja ele por meio do top-down, certo? Aqui, nessa primeira etapa, nessa primeira imagem, é o nosso dash. Depois eu posso mostrar para vocês a planilha, ela está aqui aberta para a gente enxergar direitinho o que tem de relevante para a gente aqui, onde nós temos a fábrica crítica, a transportadora crítica, o produto crítico, quanto eu tenho gerado de vale por dia, certo? E em cada etapa, quanto eu tenho a cobrar. Isso ajuda bastante no meu OBZ, porque eu sei quanto eu tenho de encontro de contas para cair nesse mês, quanto eu tenho um pendente ainda de abril de chamado. Então, eu sei quanto vai cair nesse mês, quanto vai cair no mês seguinte. Isso ajuda também nesse cheque, certo? E aqui embaixo, esse videozinho rodando é justamente a nossa macro,
onde o produto chega, o conferente digita a nota fiscal, aí essa planilha ela já dá a placa e a OP para ajudar o conferente. Ele simplesmente preenche os produtos que ele estiver vendo na conferência às cegas dele, a quantidade e se teve vale. Depois ele clica lá em cadastrar dados e todas as demais abas da planilha vão sendo preenchidas automaticamente e já vai sendo criado o histórico da puxada. Então, hoje, não tem conferente, não tem analista de controle, não tem aprendiz digitando avaria manualmente. Simplesmente, ele segue o fluxo da puxada, clicou lá no botão, a nossa máquina faz isso, já gera o histórico e a gente só entra fazendo o acompanhamento por meio do nosso dash, certo? Então, isso já nos ajuda bastante, isso já economiza bastante tempo para a gente poder focar no nosso acompanhamento do que realmente importa. E aí, turma, com isso, o que nós tivemos de resultado para a operação? Nós tivemos uma evolução significativa no WQI, certo? A gente se torna, em 2021, top 1 Brasil em WQI, tivemos uma redução significativa nas quebras de prejuízo de responsabilidade da unidade. Conseguimos alocar o que era, de fato, da transportadora para linha de transferência e trazer esse ressarcimento. Tivemos uma evolução no rate, certo? E seguimos ainda com oportunidades, então ainda executamos ronda de qualidade, ainda tem treinamento do time para as oportunidades que são identificadas, isso é um trabalho constante. Conseguimos trazer, isso é uma particularidade da nossa unidade, algumas já conseguem também. Nós temos parcerias com a TP, com as TPs. Então, hoje nós temos QLPs específicos para avarias que não são pagas pela Ambev, isso é conta da transportadora. E aí a gente conseguiu, nesse ano de 2021, mudar o olhar da transportadora. Ela não entende mais que ela simplesmente tem que entregar o produto independente do estado dele. Ela começa a entender que ela precisa entregar o produto com qualidade para a unidade de recebimento. Então, ela começa a focar na infraestrutura do seu transporte e em amenizar as consequências das avarias que ela entregou. Então, hoje, a Horizonte, 5001, TLX, Conlog, Expresso do Ocidente são QLPs treinados e dedicados para retrabalhar as avarias dessas transportadoras. E aí os nossos ajudantes já focam no restante dos processos do armazém, certo? Quando a gente passa para resultado financeiro, no ano de 2021, a gente conseguiu realizar o ressarcimento de 1.682.000 na linha de transferência, comparado ao ano de 2020, que nós tivemos um resultado de apenas 248.000, onde nós recebemos prejuízo da transportadora como nosso. Então, isso mostra a consequência de quando nós não seguimos o processo, quando nós não conseguimos treinar o time, nós tomamos prejuízo. E aí, por outro lado, nós conseguimos mostrar que nós não perdemos tempo com o treinamento. Nós ganhamos a longo prazo com ele, certo? E aí, por fim, se vocês perguntarem qual foi o nosso maior resultado com tudo que foi implementado, foi justamente o que eu deixei no final, a sinergia entre o armazém e o controle. O controle não consegue fazer nada, não consegue executar nada, se ele não tiver um time que compre a ideia dele, um time que acredite e entenda a importância que tem cada etapa do processo que é executado lá pelo time operacional. Então, hoje nós temos um time empoderado que entende a importância que você enviar um alerta, certo? E eles já começam a se cobrar. Então, a gente entende que tem resultado quando o próprio time começa a se cobrar, sem que haja necessidade de entrarmos também com essa cobrança. Beleza? Então, num cenário geral, foi isso que foi feito com relação aos nossos processos aqui em Belém. Eu não sei como está o tempo, mas
eu deixei separado, caso o time tenha dúvida de como funciona a abertura de chamada. Eu vi lá no início que poderia ter gente nova no controle. Se acharem que vale a pena, eu mostro. Se não, eu mostro só a nossa planilha para vocês verem rapidinho como funciona. Tá bom? Antes do pessoal falar, Mitoso, e você poder botar um exemplo aí, eu queria só, de novo, parabenizar a Belém. Assim, eu estou mega orgulhoso de ver esse número aqui. A gente está numa situação muito difícil em Belém, o que mostra que quando a gente tem envolvimento, senso de dono, critério, disciplina, envolvimento, a gente consegue fazer um resultado totalmente diferente. E esse 1.600.000 aí deveria virar o quê? Diferença de estoque. Claro que Belém tem um volume muito mais alto de transferência, então o volume dele gera mais problema por isso, mas eles, mesmo com uma situação muito mais difícil, conseguiram fazer essa volta por cima e manter esse resultado, que eu acho que é excepcional. Tanto é que a gente vê as transportadoras se moldando ao sistema que Belém fez. A Horizonte preocupada em mudar o carro, em mudar o sistema dele, para se adequar ao que é o correto para a companhia e não dar prejuízo nem para eles e nem para a gente. E eu queria trazer, ele falou de armazém, de sinergia, a gente precisa muito, todos os CDDs, liguem com o Mitoso, entendam como é que deve ser feito, cada um tem uma realidade até mais tranquila, pela complexidade ser menor, a distância ser menor das cervejarias, então vai ter uma quantidade de avarias menor, mas todo CDD tem avaria, e eu vejo muito CDD com baixa zero de prejuízo com transferência, é muita oportunidade, e a gente tem que entender o seguinte, toda vida que uma avaria a gente não faz o cheque na entrada, ele vai dar problema. Ou dá problema em diferença de estoque, ou ele vai dar problema na troca, e aí eu vou gastar tempo e espaço, combustível de caminhão, para mandar no cliente, o cliente ficar irritado, gera um NPS negativo com o cliente, volta o produto, faça uma troca, faça uma reposição, e tudo isso pode ser diminuído se a gente faz um cheque na entrada. Então, o armazém, os gods que estiverem me ouvindo aqui, a gente tem que fazer um cheque de entrada, ok, e pegar todos esses pontos que o Mitoso falou aqui, que ele passou por essas etapas de forma completa, e entender como deve ser feito. E aí, só para já falar para vocês, na terça-feira, eu acho, eu vou fazer um colo nacional com um novo padrão de sinistros e avarias, o Mitoso ajudou, o Pernambuco ajudou, Extrema ajudou também, que a gente vai meio que padronizar alguns pontos que Pernambuco, Belém e Extrema já fazem, e isso vira padrão. Eu já fechei isso com os transportadores também, e a gente meio que vai tentar nivelar esse ponto da padronização do processo, mas o principal é que vocês façam com que isso ande. Júnior, eu estou tentando aqui, mas meu armazém não está ligando, meu bode... Cara, vamos ter que chamar a galera para conversar, não pode ser. Isso não pode mais acontecer. Grande parte dos problemas de diferente que temos no CDD também hoje é um monte de avaria que eu jogo fora, porque a gente não faz o cheque de forma ok no recebimento, tá? Mas pode continuar, Mitoso. Ou se alguém tiver alguma dúvida também podem falar, galera. Beleza. Aí só reforçando o que tu disse, Júnior, é muito importante deixar claro, até para o time entender a importância deles no processo. A gente enfatizou várias vezes esse ponto que a nossa devolução, por motivo avaria, muito provavelmente começou aqui na puxada. Então, tudo que eu deixo passar na puxada, um momento vai virar devolução, vai virar problema na minha RPE, na minha NPS, vai impactar em diversas outras áreas, para eles entenderem a importância que eles têm na nossa operação, tá? Não sei se alguém tem perguntas, senão eu vou mostrar aqui a nossa planilha, só para vocês entenderem como é que funciona a nossa estratificação. E se alguém achar necessário, se não levantar a mão nem nada, finaliza, senão, se alguém não souber como abre o processo, segue o processo de encontro de contas, a gente finaliza por aqui. Tá? Na verdade, eu tenho, o Gilson falando, eu tenho uma pergunta, e realmente a questão da avaria de carreta impacta em devolução, em vários processos. Isso, com certeza, não sei se Belém é impactado, mas reposição, isso avaria com a reposição na rua. Também, no caso, diminuiu a reposição de você na rua, correto? Isso. A gente teve, quando a gente olha com relação a 2020, a gente tem diminuição, porém a gente ainda tem sim oportunidades, tá?
Como o Júnior falou, Belém tem um volume muito alto, então, mesmo com esse resultado que a gente traz, a gente ainda tem oportunidade. Mas a gente tem sim redução. Quando a gente olha o nosso rate aí, ele já dá uma evoluída, e a quantidade de avarias que saem na rua, apesar de a gente ainda ter avarias impactando no nosso processo, elas já são menores quando a gente olha o nosso histórico. Aí, quando você fala a questão da cobrança da transportadora, no caso só da puxada ou uma cobrança de uma forma geral, até da entrega normal, entendeu? Da entrega de rota, no caso, também. Tá, aqui a gente está focando na cobrança da puxada. Quando a gente fala de rota, a gente tem um fluxo de vale, mas eu vi que no cronograma vai ter esse treinamento, porque quando a gente tem problema na rota, certo? E esse produto retorna como avaria, ou como falta, ou qualquer outro motivo, é gerado um vale, e esse vale ele tem que ser tratado pelo time para entender se ele deve ser cobrado ou não da transportadora. Não entendi. Não, eu achei que você tinha alguma cobrança de reposição na rua, entendeu? Fora do vale. Não. Entendi. Eu só ia acrescentar aí, Mitoso, pegando um gancho que o Gilson falou, a importância no recebimento de fazer o cheque, tá? Muitas das reposições que a gente gera para dar ok para o mercado são de furos de pallet. Ou seja, a gente, na hora do recebimento, bate o pallet, identifica avaria e furo, e aí quando a gente faz a comparação daquilo que a gente fez reposição por falta de produto no mercado em 2020 para 2021, que começa todo esse processo que o Mitoso falou, cara, é bizarro. A gente teve de reposição 2020 1.200.000 por falta de produto, e aí para 2021, cara, para a gente ficar com R$45.000. Então, tudo isso influencia também, tá? No recebimento, a gente consegue reduzir a quantidade de reposição feita para o mercado também. Não só por avaria, mas, cara, também por falta de produto. Esse é um ponto importantíssimo que o Ricardo sinalizou aí, que eu acabei não colocando no material, mas não são só avarias que nós temos durante o recebimento, certo, Marcos? Então, a gente também tem as faltas que precisam ser checadas. Beleza? Mais alguma dúvida? Tá, então só mostrando rapidamente aqui para vocês, turma. Esse aqui é o nosso dash. Ele nos ajuda a fazer várias estratificações importantes, então eu consigo ter visualização por fábrica, tanto em caixa quanto em valores e hectolitro, por transportadora e por produto. E se eu precisar, eu consigo filtrar a transportadora que eu quero analisar, e aí eu tenho as fábricas de onde ela veio e a quantidade que eu tive, então eu sei qual é a fábrica crítica que essa transportadora traz, eu sei qual é o produto crítico dessa transportadora, certo? Eu consigo fazer todo esse acompanhamento. Eu consigo também verificar os vários pendentes que eu tenho dessa transportadora, e aí eu já consigo direcionar para o time para a gente realizar essas tratativas para que não haja vale pendente, tá? Consigo acompanhar como é que está os meus chamados em aberto, pendente de enviar alerta, os acumulados no mês, o que já foi sinalizado e que tem para top-down de serem cobrados. Beleza? Como eu falei, a gente só roda uma macro da planilha da NRI, e isso tudo vem parar aqui, onde a gente já consegue fazer toda essa estratificação, certo? E só para finalizar, o que nos blinda quando a gente está fazendo o nosso encontro de contas, seja pelo QI da TP, seja por top-down, é garantir a clareza dos dados para a transportadora. Porque se eu garanto a clareza dos dados para a transportadora, ou a transportadora já vai me dar o ok, e aí eu sigo para o encontro de contas, ou eu vou ter segurança para seguir com o top-down, sabendo que eu tenho todas as evidências necessárias para mostrar que a cobrança é devida. E aí eu trouxe para vocês só o nosso modelo, para vocês entenderem como é que Belém faz esse envio de alertas, tá?
E aí esse ponto é bem rapidinho, é bem simples. A gente garante as fotos das avarias. Esse é o modelo que eles mandam, sempre com NF e o número da ATP, sinalizando o valor a ser cobrado e os dados da transportadora. Muito importante a clareza das avarias na foto, para que não haja dúvida para a transportadora. Então, como vocês podem ver, a gente deixa bem claro as avarias no pallet. E aí o treinamento de qualidade é importante para a geração do vale, porque o time foi treinado, inclusive, para vocês entenderem o nível de detalhamento que a gente deu pela importância. Eles, se você perguntar para o nosso armazém, eles sabem até o que é o efeito pirâmide gerado por um vazamento. Então, se chega uma lata amassada aqui, ele sabe que, muito provavelmente, o risco de oxidar o restante do meu pallet é alto, certo? E tem também o modelo do vale, que é impresso na hora, por meio também da nossa macro, com os dados que ele imputa lá, a macro roda e imprime os vales também para ele, já com a base de cálculo. Eu não coloquei a nossa base de cálculo, porque no padrão cada unidade acaba que tem uma forma, e aí o Júnior já vai entrar com essa padronização e vai estar passando aí para o time futuramente. Beleza? Então, esse é o e-mail que a gente manda para a transportadora. A gente garante sempre em D0, com raras exceções. E aí, ou a gente já tem o ok da transportadora, certo? E aí, aqui é um exemplo. Quando a gente já tem o ok da transportadora, então, a gente já segue com fluxo de encontro de contas, quando a gente já recebe o ok direto dela. Quando isso não ocorre e eu garanto todo esse fluxo que eu passei para vocês, nós seguimos com o top-down. E o top-down ele tem que ser enviado com todas as evidências de contato com a transportadora. Então, a gente envia para o nosso GOD solicitando o top-down, ou porque teve o knock da transportadora, ou porque a transportadora passou o prazo e não deu retorno para a gente, certo? A gente sinaliza qual é a quantidade, a gente anexa os e-mails que tem as avarias, os vales gerados, os contatos que foram feitos com a transportadora e solicita o top-down. E aí o nosso GOD envia isso para o GRO, no nosso caso é o Davi analisa também, dá o ok dele e a gente segue com o fluxo de encontro de contas. Caso a transportadora venha questionar futuramente, nós temos todas as evidências do processo e aí não temos preocupação quanto a isso. Então, eu lembro que no treinamento atrás, fomos questionados com relação a isso por outras unidades. Mas e a transportadora que fica apertando, que dá não ok e tudo mais? É bem claro, garanta a clareza do seu processo, garanta as evidências das avarias, siga o fluxo de sinalização da transportadora, não tem o que questionar no fluxo, é só abrir o chamado, seja ele por ok da transportadora, seja ele por top-down. Beleza, turma? Então, é isso que Belém tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que tenham entendido, que tenha ficado claro para todo mundo o que nós fizemos aqui na operação. Tá? Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar com o time. Parabéns aí, Milton. Excelente apresentação. O Gleice aqui me lembrou que a gente fez assim, vocês viram aí, a gente cobrou R$1.600.000 e a avaria de vários transportadores e eu não precisei devolver um só centavo para ninguém. O que significa que a gente fez um processo com muitos valores envolvidos e a gente não precisou devolver nem R$1 a ninguém, porque a gente estava com tudo padronizado, evidenciado e alinhado. Então, é muito legal isso. E vou aproveitar, assim, como eu falei, até terça-feira ou quarta que vem, eu vou fazer um call, esses passos aí que o Mitoso comentou, e aí só para entender, o Mitoso tem muito mais trabalho, porque o volume de Belém é mais alto, mas a gente tem CDDs que o volume é menor de puxar, então fica mais fácil, vamos dizer assim, para o armazém seguir essa orientação. A gente vai fazer esse comunicado padrão, o armazém tem que estar nesse call, os GODs tem que estar no call, porque assim, não é aceitável mais a gente não fazer esse cheque. Se a gente tem 1.600.000 que arrisca em Belém, mas vai ter gente que está tendo 50 mil, 100 mil, que não está olhando, e está gerando diferença em estoque, NPS e os pontos que eu já comentei aqui. Então, na terça, a gente deve fazer esse call, vai passar todo esse passo a passo que o Mitoso faz, só que vai padronizar. Eu vou até pegar essa ferramenta que eu não conhecia dele, a gente já
aproveitar e usar para todo mundo, isso também. Mas o principal ponto, galera, até já antecipando que a gente vai falar do padrão na terça ou na quarta, eu vejo que muito CDD investe tempo fazendo aquele alerta de qualidade. Muitas vezes a galera faz o e-mail para a cervejaria Origem, informando. Galera, esse procedimento a gente vai abolir. Aquele tempo que você gastava em colocar foto, com um relato de qualidade, aquilo tem que ser um relato de avaria e a cobrança tem que ser executada ao transportador. Esqueça a cervejaria Origem. Chegou lá, a responsabilidade do transportador é checar se a carga está ruim. Tem casos que chegou um pallet a menos e a cervejaria com o CDD ficou brigando por ninguém. Não tem briga, gente. Chegou no CDD, faz o check 360, vê se está variado ou faltando, pega a assinatura do motorista, passa e-mail para o transportador e acabou. O cara tem que assinar, e se eu estou evidenciando com foto, como o Mitoso faz aí, liguem no Mitoso, entendam como é que ele faz, mas tem as fotos, tem a assinatura do motorista, o problema é a gente, o transportador, cervejaria Origem. Se o transportador quiser ligar para lá e se virar com a Origem, eles se resolvam. A gente T2 aqui é só fazer o cara crachar. É para ser 20 partes em perfeitas condições. Veio com 10 caixas faltando, alerta de qualidade não, é e-mail, naquela qualidade das informações do alerta, mas com as evidências para o transportador. E o cara, o motorista não quer assinar, vamos falar isso também no padrão, e os transportadores já estão avisados. Tem que assinar conforme o RG lá, tem que exigir isso também, para evitar fraude, evitar do cara dizer que não é ele a assinatura, entendeu? Mas eu quero muito que a gente quebre esse paradigma no T2. Tirando alguns poucos CDDs que cobram, a grande maioria não cobra nada. E esse não cobrar nada é troca, é quebra, é vale, é diferença de estoque, porque a gente não cobrou no início, entendeu? Beleza? Qualquer dúvida, ligue para o Mitoso aí. Obrigado, Mitoso, Ricardo, Ian, Renatinha, pelo material, tá? Valeu, Júnior. Valeu, turma. Obrigado. Vamos